Ei, tudo bem, amigos, inscritos? Hoje eu vou fazer o meu primeiro Gavin Responde e eu recebi muitos comentários nas minhas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, perguntando como foi a minha experiência aí no Brasil, os meus 2 meses e meio. E escolhi 18 e vou responder agora. Vamos lá. Então, vamos com as perguntas agora, os 18 perguntas, e eu tenho os nomes das pessoas aqui, eu vou pronunciar como um americano típico ia pronunciar. Então, por exemplo, a primeira pergunta é de Fábio Mesquita, e claro que eu sei que é Fábio, obrigado Fábio, mas vou pronunciar como americano. Fábio Mesquita dizem que o Brasil é o país do futebol, do carnaval e das praias. No seu ponto de vista, o Brasil, apesar de mal administrado, é maior que isso. Eu já visitei 30, mais ou menos, países na África, Europa, Sudamérica, México, Canadá, Indonésia, etc. Sem dúvidas, o Brasil é o país com o mais paixão, com o povo mais cheio de vida. Sem dúvida, gente. É a verdade o que dizem sobre isso. Mas me parece, além das praias, do carnaval, os estereótipos, todo brasileiro quer que o mundo olhe para o Brasil e leve a sério o país, o povo, a indústria, a moeda, sei lá, a política, não é? Eu vou falar mais sobre a política, a situação política já. Mas é óbvio que o povo realmente quer isso. E o Brasil, claro, me parece, está trabalhando muito para atingir esse nível. E quando tem situações como a política, a corrupção, hoje em dia, é muito frustrante porque demora a atingir esse nível, não é? E o Brasil também é um país quase tão grande quanto os Estados Unidos e com certeza tão diverso quanto os Estados Unidos. Gente, eu não vejo a hora de conhecer o país inteiro. E eu tenho a segunda pergunta assim. Reginaldo Silva disse: caso retorne ao Brasil, claro que vou, vai visitar outros estados ou somente São Paulo e Rio de Janeiro? Eu não vejo a hora de conhecer os outros estados, principalmente na minha primeira volta. Eu imagino que vai ser no Nordeste, talvez Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa, Natal, Fortaleza, todas essas cidades lá no Nordeste. Também Florianópolis, eu tenho muita vontade de conhecer Floripa. Minas Gerais e Brasília, principalmente para a cozinha talvez, mas também para conhecer as áreas. O Pantanal do Mato Grosso e também eu escrevi aqui o Parque do Chapada dos Guimarães, talvez é uma besteira da pronúncia, mas eu dei uma olhada em Google Maps naquele parque e me parece muito legal e lembrou muito o oeste dos Estados Unidos, na verdade. Também seria legal conhecer outros estados mais afastados, Acre, o Amapá, sei lá. Mas todos os 27 estados do Brasil, então. A terceira pergunta é de Jefferson Toledo. Alguém te chamou de Gavão ou Gavinho? Não, mas eu gostei muito dessa pergunta. E de quem dera alguém tivesse feito isso. A quarta pergunta é de Twitter, é do Celso Pagodo. E o que é mais difícil, o americano se adaptar ao Brasil ou o brasileiro se adaptar aos Estados Unidos? Com certeza é o americano se adaptar ao Brasil. Para o brasileiro se adaptar nos Estados Unidos, claro que o obstáculo principal é a língua e americanos não estão acostumados a aprender outras línguas. E por isso eles vão ter menos paciência com aprendizes do inglês. Mas além desse obstáculo, é mais organizado, os passos da vida, do dia a dia são mais fáceis aqui nos Estados Unidos, eu acho. Para um americano no Brasil, claro que eles também têm o obstáculo da língua, somente 7% dos brasileiros podem ter uma conversa em inglês.
Mas, além disso, eu acabei de mencionar que é um pouco mais desorganizado. E, gente, eu não tô querendo ser pejorativo, mas é só que eu observei e eu tô falando honestamente, não vou mentir para vocês. E é isso aí. Vou continuar um pouco nesse assunto na próxima pergunta aqui de Lucas Araújo. Lucas Araujo, em inglês americano, não é? De Twitter também. Qual foi a sua maior dificuldade de adaptação aqui no Brasil? O clima? O clima foi difícil, eu adoro o frio e a neve, mas eu estou acostumado nos verões aqui, as temperaturas mais altas. Não, foi a falta de organização, às vezes, não é? Particularmente as ruas, as rodovias, a viagem, como conseguir ingressos, como ir a um lugar ao outro, o trânsito famoso em São Paulo foi absolutamente horrível. Serviço de telefone foi muito difícil, porque aqui nos Estados Unidos dá para ligar para qualquer telefone sem importar o serviço de telefone, mas no Brasil me pareceu que tipo somente Oi ligando para Oi, TIM ligando para TIM, etc. Então, um pouco menos organizado, não é? Dá para aprender através de meses e meses como funciona, mas para visitante, somente por 2 meses e meio, no começo foi muito, muito importante ter amigos paulistanos para me ajudar a adaptar à vida naquela cidade. A sexta pergunta é de Deborah Maria Batten. Vi que usou nosso transporte rodoviário. Quais foram suas impressões? O que achou sobre essas estradas e sobre nossos aeroportos? O que pode comparar entre Brasil e Estados Unidos? Enfim, impressões gerais sobre locomoção. Eu usei Guarulhos e Tom Jobim. Tom Jobim em particular foi muito legal. Eu imagino renovado para os Jogos Olímpicos e me pareceram aeroportos americanos, sem dúvida. Rodoviários em Curitiba, São Paulo, Tietê, Jabaquara e também Rio de Janeiro foram ótimas, além da situação de conseguir táxi fora do terminal rodoviário em Rio de Janeiro foi um pouco difícil, mas melhor do que muitos rodoviários em cidades americanas. Detroit, por exemplo, que tem um terminal rodoviário horrível, péssimo. Mas outros rodoviários, Guarujá, São Sebastião, ao longo do litoral foram horríveis, gente. Mendigos, estiveram sujos, os banheiros sem papel higiênico e sabonete, realmente não gostei disso. Os ônibus mesmos foram muito legais, particularmente os ônibus de longa distância, não é de cidade a outra cidade. Melhor do que nos Estados Unidos, eu acredito, eu juro. Mas com todas essas lombadas, particularmente na rodovia, no litoral, Guarujá para Rio de Janeiro, nossa, não deu para conseguir, não deu para dormir, tipo, cada meia milha com lombada. Não sei por que requer tantas lombadas, nunca vi lombadas, particularmente em rodovias aqui nos Estados Unidos. Os ônibus em São Paulo, claro que são bem lotados, mas depois de me acostumar, ficou mais tranquilo. Interessante esse sistema com cobrador dentro do ônibus em São Paulo. Com os tubos em Curitiba me pareceu um pouco melhor o sistema, não é? Mas tudo bom. E na verdade, porque táxi foi tão difícil às vezes, eu usava Uber quando não usar ônibus para ir um lugar ao outro. Então eu gostei realmente do Uber no Brasil. Wellington Borges diz: na sua opinião, qual é o tamanho da diferença da sensação de segurança que se tem nos dois países? Vou chutar porcentagem, eu digo 99% a sensação da segurança aqui nos Estados Unidos e 90% no Brasil. Então ainda fica alta a porcentagem. Mas vou continuar com a oitava pergunta de Talita Sandy, que é: eu moro nos Estados Unidos e muitos americanos acham o Brasil perigoso, principalmente no Rio e São Paulo. É óbvio que a maioria se baseia no que leem ou assistem na TV.
Você pode comentar algo sobre, hein? Mas posso. Principalmente, vou dizer que em comparação com outros países, Guatemala, México, americanos não têm um preconceito tão alto sobre a violência no Brasil, tá? Eu ouço muito mais com outros países. E, além disso, eu recebo comentários em todos os meus vídeos. É um milagre que você não foi assaltado, roubado. Como assim você está levando câmera? Em comparação com o falar de como é perigoso aí no Brasil, eu não senti muito risco de ser assaltado, roubado. Mas talvez o falar é maior do que a situação real ou a verdade, não é? Claro que ainda acontece esses assaltos, roubos, e acontece nos Estados Unidos também, e é um bom lembrança de que é para tomar cuidado, não é? E eu sei que eu vou receber muitos comentários falando que eu tô errado aqui, talvez, mas é que eu, na verdade, nunca senti um risco de ser assaltado, roubado, depois de tomar todas essas precauções. Ok. Patricia Dutra disse: tenho curiosidade em saber como a Lauren se sentiu em um país no qual ela não domina a língua. Então, vamos perguntar a ela. Hey, Laura. Hello. So, Patricia Dutra asked, I'm curious about how Lauren felt in a country in which she couldn't speak the language. Did she feel uncomfortable or out of place with people speaking in Portuguese? I know she had a translator next to her, but even so, did she get that headache people say they get when they hear a foreign language? Not at all. I never felt uncomfortable. I'm sure if I was off on my own and I couldn't really communicate, I would have been uncomfortable, but luckily I had Gavin with me the whole time. I would never, ever, be upset if I was visiting a foreign country and someone native to that country didn't speak English. I just think that that's completely wrong. I did study in Europe for 5 months, and I learned some German and whatnot, but the majority of people there did speak English, and so that once they heard my accent, they would just automatically change to English, which has its pros and cons, but it was easier for me. But I mean, it makes it a better challenge to go to Brazil. Yeah. Okay. Thanks. Yeah. Ok. Continuamos. Tayrana Trindade perguntou: de 0 a 100% o quanto seu nível de português melhorou? Vou chutar de novo. Cheguei aos 60% talvez e saí aos 80%, tá? Então o meu sotaque melhorou, mas ainda tenho um sotaque e tenho um vocabulário um pouco mais rico, mas ainda estou faltando várias palavras, ou a conjugação ainda é um pouco difícil para mim, mas tudo bem. Talvez 81% agora. Dedessa, talvez, de Twitter. Qual a reação dos brasileiros quando você conversa com eles pela primeira vez? São duas reações, na verdade. O primeiro é: nossa, tipo, não tô crendo isso, um gringo que fala português. Você fala português muito bem. Como assim? Como é que você aprendeu português? Então, com muito interesse sobre a minha aprendizagem. Foi isso ou o oposto, que eles literalmente não se importaram e eles não reagiram quando eu falava em português? É tipo a reação típica do americano, não é? Mas nunca no meio dos dois. Então, ou o primeiro ou o segundo. Foi muito engraçado isso. Natália Almeida disse: gosto muito do seu canal, já assisti todos os vídeos, obrigado. Gostaria de saber qual foi sua maior dificuldade em falar português. Você fala muito bem, por sinal. Obrigado de novo. O contrário de muitas pessoas dizem que, ok, eu posso entender o inglês, mas na hora de falar é muito difícil. Para mim, gente, é o contrário. Talvez porque não tem muita série, muita música brasileira aqui nos Estados Unidos. Mas para mim, o listening, na hora de entender o que outra pessoa está falando, é muito, muito difícil, particularmente com as gírias, os sotaques regionais. Existem muito mais no Brasil do que sotaques regionais nos Estados Unidos. Então, as gírias.
com música muito alta em bares ou restaurantes, foi muito difícil também. E também, quando eu estava com pressa para falar ou para entender, tipo numa fila para pedir comida tem uma franquia que se chama Forno de Minas, talvez. E, nossa, para entender o que a moça estava dizendo foi quase impossível para mim. Eu estava com muita vergonha, repentinamente, com a fila longa atrás. Tudo bem. Ora, Junior Osred, fale paralelepípedo. Paralelepípedo. Gente, espero que eu não tenha usado essa palavra inconstitucionalissimamente. Marcus Canario asked, when you got to know the Brazilian guys speaking English, what's the worst difficulty that you've noticed and which you barely noticed? I'm going to respond in English here. I barely noticed, one, conjugation errors, because English has very few conjugations. Second was the persistent accent that Brazilians are always so worried gives them away. And yes, Brazilians have an accent, but it's very difficult to tell what type of accent it is. To me, and I'm used to hearing it, it sounds always vaguely European. It doesn't sound like, for example, you always know when a French person is speaking because of the very French accent, or an Italian accent, or a Russian accent. But the Brazilian accent, to me, is still pretty difficult to understand that, oh, that's definitely a Brazilian. The worst difficulty that I noticed with people trying to speak English was the timidity, or them being so afraid to speak English that they would end up not even saying a word, never practicing with me. And it's okay if you make mistakes, you know? Like, it's part of learning a language. So, just talk, gente. Joydson Conde. Você teve a oportunidade de conhecer vários inscritos do seu canal no Brasil, com certeza, foram experiências incríveis. O que você acha que eles, os inscritos, têm em comum? Tem duas coisas em comum, a motivação e a paixão, tá? Na vida geral, além de somente a aprendizagem da língua. E a paixão dá essa motivação, eu sempre digo isso, mas eu tenho muita paixão para a música brasileira, a cultura brasileira, a comida, e isso me dá motivação para continuar com o português. E eu vi com certeza esse mesmo fenômeno acontecendo com os inscritos, não é que eu conheci. Ok, Matthias Deda. Quais são as principais diferenças entre a universidade americana e a universidade brasileira e quais são os pontos positivos e negativos da universidade brasileira? Eu somente tenho a minha experiência na USP em São Paulo para comparar. Primeiro vou falar um pouco sobre as coisas um pouco negativas, não é pejorativa, mas primeiro o campus é muito grande. Isso foi muito legal, na verdade, tipo um parque e universidade no mesmo lugar. Mas dá um pouco menos dessa sensação de comunidade da universidade que muitas universidades aqui nos Estados Unidos têm. E também eu sentia falta dos esportes universitários, que essa cultura é muito forte aqui nos Estados Unidos, dos esportes dentro da universidade. Pontos positivos. Eu adorei esse processo de cumprimentar os calouros, os bichos, não é? Então, eu acho que os departamentos têm mais essa sensação de comunidade própria. Os departamentos que aqui nos Estados Unidos não tem. Então, é muito interessante a diferença aqui. E muito legal que existe a opção para certas pessoas frequentar a universidade de graça, não é? O processo do vestibular me pareceu um pouco estranho, tipo um vestibular próprio para cada universidade, mas alguém me disse que isso está mudando hoje em dia, então tudo bem. A 17ª pergunta, de Henrique Silva. Qual a impressão que você teve da situação política do Brasil e de como o povo lida com ela? Nossa, essa é uma pergunta muito difícil de responder hoje em dia porque eu não quero ofender ninguém. Todo mundo estava desculpando, dizendo, eu sinto muito que você está aqui no Brasil durante esse período duro, esse período difícil na história do Brasil. Gente, na verdade, eu adorei ficar aí
para as manifestações, claro que não é bom a corrupção hoje em dia. Principalmente os protestos, as manifestações me pareceram bem interessantes porque muitos americanos vão reclamar ou se queixar sentando no sofá, mas eles nunca vão fazer nenhuma coisa para tentar mudar a situação se eles não concordem, não é? Mas no Brasil, seja PT ou seja contra PT, todo mundo participando nessas manifestações, mais do que a quantidade de pessoas nos Estados Unidos participando. Seria diferente ouvir notícias do Brasil, dos Estados Unidos, mas não estar lá. Então, para mim foi melhor ficar com o povo brasileiro e para participar juntos. Também vou mencionar que com esse processo de impeachment que está acontecendo, toda a corrupção, é interessante ver que o valor da moeda, do dinheiro do Brasil está subindo, está aumentando, não é? Porque eu achava que deve ser o contrário, não é? Tipo, período difícil no país, claro que o valor vai cair, não é? Mas é o contrário, para mim isso foi bem interessante. E a última pergunta é de Jane Fraguglia. Olá, Gavin. Pensando no Brasil, o que mais despertaria em você a vontade de voltar e o que mais te deixaria desanimado? Abraços. Então, desanimado. Já mencionei a falta de organização. Também vou mencionar mais duas coisinhas que eu não gostei. Coisinhas. Primeiro, a condensação ao redor dos copos, das garrafas de cerveja fria. Sempre com a mão molhada depois de apanhar, não é? E voltando ao deserto aqui em Colorado foi muito, muito legal. Mas umidade, tudo bem. Também eu sentia falta dos papéis toalha, ou papel higiênico, ou guardanapos dos Estados Unidos, que são mais fortes. Aí no Brasil, muito fracos, ou muito plásticos às vezes, mas isso também é uma coisinha. Nossa, tantas coisas que me dão vontade de voltar. Além do povo mais carinhoso do mundo, além da língua portuguesa que eu realmente amo. Eu escrevi a comida e coisas tão simples, a pizza, os doces, farofa, maracujá, a minha fruta favorita. Brindando com amigos para evitar aquela coisinha de 7 anos, não é? Então, isso não acontece aqui, eu gostei muito. Nossa, somente cumprimentando mulheres, homens com afago, mulheres com o beijo, não é? É mais ou menos sem jeito aqui nos Estados Unidos, e eu tô sentindo a falta de cumprimentar pessoas, amigos, assim, nos Estados Unidos, muito, gente. A indústria de serviços é muito melhor no Brasil do que nos Estados Unidos e pessoas realmente tendo orgulho dos trabalhos deles no Brasil. A paixão, tudo isso, gente. Eu tenho um monte de outras coisinhas que eu tô sentindo a falta, mas o vídeo já fica longo demais, então muito obrigado por assistir, e se fosse o vídeo inteiro, muito obrigado novamente. E até o próximo vídeo, e obrigado ao Brasil inteiro pela experiência ótima que me deu. E eu amo o Brasil. Tchau, tchau, gente. Até!